Boa noite a todos, aliás, a todas. Sejam bem-vindas. Muito obrigado pela presença de todas. Resiliência. Segundo o dicionário, capacidade de rápida adaptação ou recuperação. Esta característica, aliada à criatividade e à versatilidade, faz da mulher uma potencial empreendedora de sucesso. Segundo o portal do empreendedor do governo federal, do total de 36.444 MEIs em Ribeirão Preto, 48,9% são mulheres, ou seja, 17.818. As mulheres são a maioria nas atividades de estética e serviços domésticos, representando 95% dos cadastrados como MEI em Ribeirão. Elas também estão mais presentes nos segmentos de comércio, varejista, de artigos do vestuário e acessórios, serviços de organização de eventos, restaurantes, entre outros. Categorias como obras de alvenaria e instalações elétricas são mais representadas por homens, 94 e 88, respectivamente. Na CIRP, por exemplo, do total de 5.567 empresas associadas, 3.373 têm mulheres à frente da gestão. O segmento no qual a presença feminina é mais forte é o de comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, e as associadas se concentram na Zona Leste. 1.038 têm suas empresas nessa região da cidade. Elas também têm buscado cada vez mais se capacitar para otimizar e gerenciar melhor o tempo delas. Um exemplo disso na CIRP, dos 1.261 participantes dos cursos e treinamentos realizados no ano passado, 2018, 51,32% foram mulheres. Em comemoração ao mês das mulheres, a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto realiza em parceria com o Lide Mulher o terceiro seminário da mulher empreendedora com o tema Mulheres do Futuro. Vamos contar cases de sucesso como o da empresária Nadir Moreno, que atualmente é a presidente de uma empresa multinacional, e também da professora e pesquisadora Marisa Gianecchini, que vai contextualizar a evolução da mulher e também o seu papel na sociedade. Gostaria de convidar aqui para abrir oficialmente o evento a vice-presidente da CIRP, Sandra Brandani Piscinato. Os aplausos de todas vocês, por favor. Boa noite a todas. É com muito prazer hoje que eu venho representar todas vocês na Associação Comercial de Ribeirão Preto. Temos um imenso prazer também de ter duas palestrantes hoje com nós. Nadir Moreno, que ela é uma presidente que veio veio tendo seu espaço dentro da empresa de transporte. E a nossa amiga Marisa Gianecchini, que é pesquisadora e faz toda a diferença para nós mulheres. Como o Jarney já falou, os números são muito interessantes, a representatividade que nós mulheres temos no papel da sociedade. Então hoje é uma noite muito agradável, tenho certeza que todos nós vamos sair muito mais fortalecida do que chegamos, e vamos ver que nossa história faz parte da história da Nadir, faz parte da história da Marisa, e eu tenho certeza que cada uma de nós temos um papel muito importante nesta sociedade machista que vivemos. Eu, como vice-presidente da Associação Comercial, parabenizo todas vocês por fazerem a diferença hoje e estar aqui repleto de mulheres. Isso nos faz uma condição melhor, um crescimento. E a Associação Comercial, em nome do nosso presidente Dorival Balbino, agradece a cada uma de vocês e tenho certeza que nas próximas gestões da Associação Comercial, com certeza vou trazer mais mulheres. Obrigado e uma boa noite a todas nós. Obrigado, Sandra, pelas palavras. Convidar agora a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da CIRP, a Silvia Balbino. Por favor, Silvia. Boa noite a todos. Sejam Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer
a todos aqui, em nome da nossa vice-presidente Sandra Brandani, cumprimentar todas as presentes. Eu quero agradecer também a presença das nossas palestrantes, a Nadir Moreno e a Marisa Giannichini, que estão aqui conosco hoje. Quero agradecer imensamente a parceria com o LIDE, que proporcionou que essa noite acontecesse. A atual gestão da CIRP iniciou a estruturação do Núcleo de Responsabilidade Social com o papel de auxiliar as entidades no apoio e concretização de projetos sociais na comunidade de Ribeirão Preto. A participação do núcleo visa melhorar a qualidade de políticas públicas junto aos conselhos municipais, assim como orientar as empresas de seu papel social na comunidade na qual está inserida, a fim de torná-la socialmente atuante. Hoje a CIRP participa de 20 conselhos municipais, com representantes envolvidos em suas diretorias e suas comissões. Nosso papel, além da participação nos conselhos, é estimular e desenvolver o empresariado associado e a sociedade em geral sobre as formas de viabilização das ações de responsabilidade social, bem como a destinação do imposto de renda. Ribeirão Preto tem potencialmente um volume de destinação de imposto de renda aos conselhos da criança e do adolescente e do conselho do idoso em torno de 37 milhões de reais. É isso mesmo, é esse volume. É esse número bem grande, cheio de zero, né, mano? São 37 milhões de reais. E somente 7% desse valor são destinados aos conselhos municipais da nossa cidade. Porque ainda hoje, os contribuintes, tanto pessoa física como jurídica, não se conscientizaram dessa prática que é prevista na lei, é regulamentada pela Receita Federal e que não oferece nenhum risco aos contribuintes. Pelo contrário, o contribuinte que faz a sua destinação aos conselhos recebe benefícios. Nós da CIRP temos nos empenhado em convencer o nosso associado e a sociedade em geral a fazer a sua destinação do imposto de renda aos conselhos, da criança e do adolescente e também do idoso. Porque acreditamos que se tivermos as nossas instituições fortalecidas, teremos uma prestação de serviço melhor a todos. No caso do Conselho da Criança e do Adolescente, quando oferecemos um atendimento de qualidade nas áreas da educação, esporte, cultura e lazer, estamos falando na formação das pessoas da nossa cidade. E isso reflete diretamente na nossa sociedade. A destinação fortalece o caixa dos conselhos, garantindo assim que mais projetos possam ser contemplados, possibilitando as entidades a atenderem um número maior dessa população, que é tão carente na sua formação. Isso resulta diretamente em tirar as nossas crianças da rua. E isso é responsabilidade de todos nós. E esse tem sido o nosso compromisso aqui na CIRP. Boa noite, obrigada. Obrigado, Silvia. Convidar agora a presidente do LIDE Mulher Ribeirão Preto, parceira do 3º Seminário da Mulher Empreendedora, Tomi Sakamoto. Pois não, por favor, Tomi. Gente, é bem rapidinho. Boa noite a todos. Boa noite. Nadir, é uma honra para a gente ter você aqui conosco. Sei da sua agenda, que é super apertada, mas ela fez questão de vir. Muito obrigada. Marisa, uma eterna amiga, uma doçura de pessoa, foi professora dos meus filhos e agora é minha professora. É um prazer ter você aqui. Gente, eu estou como presidente do LIDE Mulher de Ribeirão Preto. O LIDE é uma organização que agrega líderes empresariais, no nosso caso mulheres, que a gente busca promover intercâmbio entre as mulheres, aprimorar essas mulheres para ocupar cargos altos nas empresas. Nós vamos ouvir a Nadir, que vai colocar isso muito bem, mas é isso que nós estamos falando, aquilo que a Sandra falou, que a gente quer procurar ter cada vez mais mulheres nos altos cargos das empresas, e essa é a direção que o LIDE Mulher está tomando. Nós sabemos que já aumentou muito, né, Nadir, mulheres ocupando altos cargos,
mas ainda a gente quer, ainda tem algumas diferenças aí de salário, de outras coisas, mas a gente ainda vai chegar no ponto que a gente vai ter uma igualdade de gênero e com isso, é isso que a gente quer, procura fazer. Obrigada. Obrigado, Tomi. Agradecer a presença de todas vocês, agradecer também a presença da secretária da Cultura, Isabela Pessotti. Muito obrigado pela presença. O primeiro case de sucesso da noite será com Nadir Moreno, presidente da UBS Brasil, é a primeira executiva a ocupar a presidência da empresa no Brasil e em 2019 completa 27 anos de carreira, onde teve a oportunidade de atuar em diversas áreas, desenvolver e demonstrar diferentes habilidades. Por favor, os aplausos para a Nadir Moreno. Queria agradecer aqui muito pelo convite. Eu estou pela segunda vez em Ribeirão Preto, com este objetivo de dividir a minha trajetória e a minha carreira, e estendo aqui meus agradecimentos pela honra de estar aqui a Tomi, que me colocou em contato com a Silvia e o Dorival da CIRP, onde veio todo esse convite especial. E eu estava comentando com ela, Sandra, obrigada também, comentando com ela que sim, a agenda é complicada, mas faz parte inclusive do planejamento e a priorização que nós devemos nos atentar no dia a dia, senão a gente não consegue fazer nada, né? Queria contar para vocês que antes de começar a minha história, é só apontar? Queria contar para vocês que antes de começar a minha história, de que acabei de saber, conhecendo a Marisa, minha grande amiga Janequine, duas coisas. Primeiro, que ela disse: você é da família Moreno, dona da usina em Birigui? Falei: opa! Então eu preciso rapidamente terminar a palestra para poder ir atrás da minha herança, primeiramente. E segundo, que ela é tia do Janequine, e ela disse que eu posso beijá-lo quantas vezes eu quiser. Maravilhoso. Então a vida em Ribeirão Preto já está definitivamente paga, né? Bom, queria dividir com vocês a minha história. Quem sou eu? Nadir Moreno. Na verdade, eu sou de Umuarama, Paraná. Quem conhece Umuarama? Umuarama. Quem já escutou a minha palestra, vocês vão decorando que na próxima vocês já podem fazer, viu, tá? Porque eu tive no Lide Mulher há pouco tempo, então a palestra é basicamente a mesma. Vou tentar usar palavras diferentes, né, Ju? Umuarama, no Paraná, mas os meus pais são paulistas, inclusive da cidade de Penápolis, Birigui e Araçatuba, por isso que tem alguma coisa aí a ver com a Marisa, né, que eu acabei de conhecer. Eu sou a quinta filha de 8. Quem aqui tem, sim, de uma família que tem mais de 5, 6 pessoas na família, de irmãos? Ah, tem vários, que legal. Então vocês sabem o que significa isso, né? O que significa isso, na verdade, é que ser quinta de 8 é que você não é nada. Você não é a primeira, que é, né? Ai, que lindo, nasceu com o primeiro filho, que era homem, inclusive, meu pai, todo orgulhoso. Você não é a segunda, você não é a terceira, você não é nada. E nem a última, que é a minha irmã fofa, a Alessandra, que inclusive está lá em cima, a minha família, meu pai e minha mãe, eles não existem mais, já faleceram, e os 8... tá na bolinha, porque a gente é tudo bem parecido, né? Tudo baixinho. Parece assim os 7 anões, um a mais, e meu pai e minha mãe. E essa minha irmã Alessandra, que é a mais nova. Então, é mais para dizer para vocês de que eu vim de uma família muito grande, e na verdade isso foi inclusive parte fundamental, que eu tenho certeza absoluta que chegou na carreira onde eu cheguei. Eu me mudei para São Paulo quando eu tinha 7 anos de idade. Quer dizer, eu não, né? Meus pais, eu fui junto, era uma criança, então vamos lá. Aos 14 anos, eu tive meu primeiro emprego. Por que eu fui trabalhando? Vou contar para vocês. Primeiro eu sonhava em ser alguma coisa que fosse famosa. A gente pensa em ser famosa na televisão. Queria cantar, ou eu queria dançar, ou eu queria atuar, porque na escola eu participava de tudo. Porque, na verdade, eu queria fugir de casa. Porque se eu ficasse da minha casa, eu tinha que ajudar minha mãe a limpar a casa, lavar a louça, né? Porque como eu era do meio, a mais velha trabalhava, a mais nova não fazia nada, então eu tinha que fazer tudo. Aí eu pensei, meu Deus, a minha mãe falava: filha, ajuda a mãe a lavar a loucinha. Você sabe o que é uma loucinha de 10 pessoas?
10 pratos, 10, né, garfos, 10. Graças a Deus não tinha tanta coisa, né? Porque nós éramos uma família simples. Imagina aquele mundaréu de talheres num jantar elegante. Ia ser 200 peças para poder lavar no final. Aí eu pensei, gente, não vai dar certo. Então eu jogava vôlei. Eu não contei isso lá na outra, acho. Ou não sei se eu contei. Contei? Tá. Eu jogava vôlei. Eu adorava jogar vôlei. Eu pensei, eu quero ser jogadora de vôlei. E aos 14 anos, foi um busca-talento da Pirelli lá na escola. E a professora falou, virar uma pessoa da Pirelli. Então vocês joguem com bastante determinação. Bom, eu realmente jogava bem. Porque eu jogava na escola, eu joguei no Ibirapuera, representando a escola, a gente ganhou vários troféus, mas aconteceu um problema. Quem sabe qual foi o problema que me impediu de ser jogadora de vôlei? Quem gostaria de falar? Não acredito que vocês acertaram. Gente do céu. O caça-talento, né, o que estava procurando, ele falou, chamou a minha professora e falou, chama aquela menina. Eu falei, eu fui escolhida. Porque agora que eu conheci a Marisa, ela diz que tem um olhar para as coisas e vê as coisas belas. E eu sou uma pessoa que vejo tudo positivamente. Eu pensei, eu fui escolhida. Assim, eu não tinha espelho em casa, né? Eu não tinha nunca nem enxergado o meu tamanho. Ele disse, você jogou muito bem, porém, você tem um problema. Meu problema? Você não vai crescer. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que aquele homem jogou uma praga. Eu não cresci mesmo. Não, eu era daquele tamanho. Do jeito que eu tô hoje, sem salto, é o mesmo tamanho. Bom, anyway. O que eu queria dizer é que aos 14 anos eu fui trabalhar, porque na verdade eu não queria continuar limpando a casa. Eu realmente não gostava de fazer aquele trabalho. Eu acabei de ser entrevistada agora e perguntou, Nadir, as mulheres, na verdade, que estão no empresariado, as mulheres que estão no executivo corporativo, e quantas mulheres que estão em casa? Eu falei, elas são muito mais especiais e muito mais valorizadas que nós, porque eu fugi disso e sei exatamente do valor que é uma mulher estar em casa, criando filhos, cuidando da família e fazendo esse trabalho que é extremamente enobrecedor, né? No qual eu fugi. Só para dizer aqui, vou dizer para vocês como é que foi essa história. Comecei a trabalhar com 14 anos, num restaurante vegetariano, na Praça da República. Quem conhece São Paulo? Praça da República. Ok. Tinha um restaurante vegetariano que era o único, que chamava Super Bom. E na época, quem ia em restaurante vegetariano era só pessoas nos quais o médico dizia, você tem que ser vegetariano, que a sua saúde não está boa. Ou os idosos. Agora você tem um problema, você tem que mudar a sua alimentação. Então, todo mundo que ia no restaurante vegetariano tinha uma média de 80, 85 anos. Nós recebíamos 700 pessoas por dia naquele restaurante. Era um prédio na Praça da República e eu era recepcionista. Era maravilhoso, gente. Natal, sabe quantos presentes eu ganhava? Eu ficava meses tentando levar para casa os presentes, porque eram muitos clientes e eles eram super amorosos. E eu preparava para eles algo especial, porque Nadir não tem o leite, que é leite de soja. Leite de soja de morango. Eu descia correndo na cozinha, preparava de soja, subia para o gerente não ver que eu saí do meu posto de recepcionista e entregava o leite de soja de morango. Então eu os tratava diferenciado, porque eu gostava, na verdade. Eu queria que, na verdade, ele se sentisse bem e ele queria tomar o leite de soja. Então foi muito legal o meu primeiro trabalho e a partir daí eu nunca mais parei depois do meu primeiro salário, que era salário mínimo, mas para mim era muito dinheiro. E eu pensava, que legal não ter que pedir dinheiro para o meu pai. Então não era que não ter que pedir dinheiro para o meu pai era um problema. O problema é que meu pai nunca dava, ele não tinha. Como é que ele vai dar dinheiro para 8 filhos? Ele teria que ser dono de um banco. Agora eu entendo, na época eu falava, nossa, como meu pai é ruim, né? Na verdade é uma situação que a gente entende depois quando a gente cresce de fato e enxerga quais são as dificuldades que os seus pais têm passado para criar 8 filhos da forma que eles criaram. Eu fiz 2 faculdades, porque a primeira faculdade, Letras Línguas, eu fiz porque a minha família era religiosa, adventista do 7º dia, e nós não estudávamos de sexta-feira à noite e nem de sábado. Então a faculdade hebraica, que são os judeus, eles obviamente compartilham a mesma crença. Não tinha aula de sexta-feira, então eu fui
por comodidade. Na verdade, acabava sendo a única faculdade, além da Adventista, que são vários colégios hoje. Só que quando eu entrei na UPS, em 1992, a faculdade meio que não estava combinando, porque era comércio exterior, eu não tinha um preparo para isso. E eu perguntei para o meu presidente na época, o que você acha que eu deveria fazer? Ele falou, eu sou advogado. E na sala dele tinha um jornal, e no jornal estava que ele passou em segundo lugar na São Francisco. Ele, então, para mim, quem não faz direito não fez nada. Eu vou fazer direito, né? Porque ele é o presidente e, obviamente, meu futuro vai depender da decisão dele. Eu fui fazer direito e, na verdade, foi uma decisão muito boa, porque a UPS é uma empresa americana e estava estabelecendo a subsidiária no Brasil, então eles me utilizaram muito com os meus conhecimentos sobre as regras, regulamentações e toda a necessidade de uma empresa americana estabelecer um negócio em outro país. Então é só para contar um pouco aqui. Bom, como vocês sabem, eu falei da Torre Eiffel, que depois de Paris, a segunda Torre Eiffel maior do mundo está em Umuarama. Vocês não sabiam, né? Está lá. É uma réplica parisiense. E olha, por isso que eu digo que a gente valoriza realmente a prata da casa, né? A gente conta a história como ela é. Eu sou casada com o Fernando Will. O meu enteado Nicolas não mora com a gente, mas ele passa todas as férias e todos os feriados conosco. E a Brenda, que é a minha cachorrinha. Esse é o meu terceiro casamento, viu, pessoal? Vocês estão olhando, ai, que marido novo, né? Olha, é que a gente vai aprimorando, né? Vai melhorando. Essa não é? Né, Marisa? Exatamente. Eu não vou desistir. Eu falei, se não der certo, eu vou pro quarto. A gente vai tentando. A gente chega a ser uma Elizabeth Taylor, pelo menos nessa característica, né? Em algum momento. Era um pouco para contar a minha história como Nadir. Aí depois que eu entrei na UPS em 92, esta foi um pouco a trajetória da Nadir, em 92 para cá. Porém, antes de mim, essa empresa já existia. Ela nasceu em 1907. Ela foi fundada pelo Jim Case e ela nasceu uma empresa de entrega que hoje a gente conhece esse serviço muito bem, que é o delivery, de você fazer o pedido da sua casa e a UPS comprava o produto, geralmente era em farmácias, porque em Seattle, onde a UPS foi fundada, chovia muito. Chove até hoje, na verdade. É uma característica da cidade. Então oferecia esse serviço. Eu vou e compro de bicicleta, entrego, cobro o produto mais um pequeno frete. Esse foi o conceito da UPS em 1907. Porém, ela foi crescendo. O Wayne Ford, inclusive, esteve com o Jim Case quando o Jim Case precisou que ele fabricasse um carro da Ford que tivesse cobertura, né? Que tivesse teto, todo aquele, porque todos os carros eram abertos. E as mercadorias começaram a se molhar. Ele falou, eu preciso que você fabrique. E ele fabricou os carros a pedido do Jim Case para fazer as entregas. Depois tem toda uma história da UPS, é gigante, a história não vai dar para a gente contar tudo hoje. Mas eu entrei em 92 e depois em 95 a UPS estabeleceu a subsidiária no Brasil, no dia 26 de maio, às 8 horas da manhã. E eu digo isso porque foi uma grande alegria de que a UPS tomou a decisão de fato estabelecer os negócios no Brasil. E eu já estava como agente, depois contratada pela UPS como funcionária UPS global. Ao longo dos anos, a UPS fez muitas aquisições globais, sempre globais. Fritz com Lasa Menlo, no qual compôs o portfólio da empresa de uma forma completa, que eu vou explicar para vocês qual é esse portfólio em seguida. São 27 anos, eu tenho que atualizar ali, 26, 27. Eu comecei dia 5, tá, pessoal? Né? Já que eu não cresci, eu posso mentir minha idade. E na minha trajetória, eu iniciei como assistente de atendimento ao cliente. Cadê a Kátia? Kátia Tavares, acho que ela saiu. Ela estava aqui, a diretora de marketing. Ela foi a minha primeira chefe na UPS. A Kátia está aí. Kátia, ela era a minha chefe.
Só que tinha a Kátia e eu. Então, na verdade, eu trabalhava, ela me chefiava. De fato, era isso, né, Kátia? E ela tem sorte que eu não sou vingativa. Não foi fácil trabalhar para ela, mas para vocês verem como as coisas são, né? Que ao longo da carreira as coisas mudaram e hoje a Kátia, diretora de marketing extremamente profissional, a melhor de marketing que eu já vi na minha vida. Parabéns, Kátia. E aprendi muito com ela, inclusive. Dentro de toda a minha carreira, iniciando como atendimento ao cliente, inclusive na época, eu queria dizer uma coisa para vocês. Hoje, o atendimento ao cliente tem headset, tem 3 computadores. É uma AUE, né? Na época era um PABX com 5 linhas. Então era o PS, bom dia, PS, bom dia, PS, bom dia, PS, bom dia. O PS, bom dia, na direção do céu, ok, obrigado. Eu já sabia endereço, qual era a característica da carga, tipo de 500 clientes. Era o único atendimento na época no Brasil. Hoje nós estamos com mais de 3.000 funcionários. Passei pela área de brokerage. O que é o brokerage? É exatamente o coração da empresa. É o que nós fazemos despacho aduaneiro na saída e na entrada de todos os países da presença que a UPS tem em 220 países. Que foi muito importante para a minha carreira, porque era o core business da UPS. Trabalhei 5 anos no financeiro, no qual também me trouxe muita base para administrar uma empresa, porque no final do dia, você pode atender bem o cliente, você pode vender bem. Todo mundo quer uma empresa que faça e tenha sucesso, que ganhe dinheiro, que tenha crescimento, que ganhe market share e representatividade, não é, Silvia? Então, o financeiro também teve um papel muito importante no desenvolvimento da minha carreira. Aí eu falei, eu não gosto de números, eu não quero ir para o RH. Porque esta empresa, o grande ativo são as pessoas. Somos prestadores de serviços. E o maior ativo são as pessoas, eu gosto de lidar com pessoas. E eu tive a oportunidade de assumir o RH e o jurídico, que eu era advogada, a UPS sempre me puxava, jurídico. Por mais que eu quisesse sair, não adiantava. Mas foi uma combinação, de fato, muito importante na carreira. Assumi a gerência, assumi a América Latina, fui morar nos Estados Unidos, numa asignação especial que a UPS me colocou até como desenvolvimento da carreira em Miami para poder implementar programas da América Latina relacionado a todos os procedimentos que uma empresa americana é totalmente square, né, Tomi? Square, quadrado. Então ela fala, manda o binder, que é a pasta, e fala, implementa. Aí você fala, não é bem assim, você tem que tropicalizar, você vai ter que ajustar, porque aqui as coisas são diferentes. Até as palavras tem que, porque senão você tem uma resistência e uma não aceitação, aí você vai falhar, né? Então o meu papel, na verdade, era justamente tropicalizar todos os procedimentos de forma que não ferisse as culturas locais, ao mesmo tempo que cumprisse com as regras da padronização e os procedimentos globais. Bom, em 2007 foi quando a UPS me convidou para participar do processo seletivo da presidência do Brasil. Eu aceitei por quê? Porque eu sempre aceitava todos os convites de headhunter quando me ligavam. E eu aceitava para entender como é que eles faziam um processo seletivo. Então, como que a PeopleSoft, algumas headhunters mais chiques do mundo, fazem? Porque daí eu copio e implemento no UPS, não é fácil? Copio e paste, pronto. Porque é assim que a gente faz todos os dias. E aí eu falei, eu vou participar por curiosidade, quero saber como que é o processo interno da UPS para a presidência. Participou 10 pessoas, na verdade a UPS tem muitos programas de candidatos, já 3 pessoas preparadas para assumir a sua posição. Porque o fator crucial na UPS é quanto mais você desenvolve as pessoas, mais você tem possibilidade de crescer. Se você desenvolver, vai ser um fator negativo para você, porque não tem ninguém para fazer a sua função, então você não vai ser promovido. É bem assim que funciona e é exatamente assim. Você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, como todos desenvolvendo o próximo candidato. Relacionado à diversidade. Nós fomentamos muito de que é um ambiente que não existe em absoluto nenhuma discriminação, é zero tolerância. E a diversidade não é só mulher, homem, não é somente LGBT, é o mundo, inclusive com quem você negocia, com quem você assina contratos no momento que você vai fazer negócio. São empresas só grandes, as pequenas não têm oportunidade, porque elas não têm a robustez ou o preparo para poder
participar deste BID, então também isso é importante quando nós administramos nossos negócios, de criar oportunidades em todos os aspectos. Aqui, basicamente, é para mostrar o programa que a UPS montou em 2006, que foi o WLD, Human Leadership Development. Pode deixar o filme, eu vou falando. Por quê? Porque nós estávamos perdendo mais mulheres do que homens. 28% do turnover, que é a rotatividade de funcionários, eram as mulheres. A UPS falou, por que está acontecendo isso? Fez uma pesquisa para entender. E identificou de que elas estavam saindo porque ela buscava uma qualidade de vida pessoal e profissional com um pouco mais de flexibilização, porque ela tinha a jornada dupla, tripla e assim por diante. E a partir daí criou-se estes grupos para poder gerar para ela esta oportunidade de que, sim, ela pode ficar na UPS, ela pode se relacionar com outras pessoas dentro da UPS, ao mesmo tempo que ela possa contribuir na sua comunidade, que é o que eu quero dividir com vocês. Depois de 2006, 13 anos, o que aconteceu? Reduzimos de 28 para 12 o turnover. Temos hoje essa representatividade de mulher. Essa linha de cima é o Brasil. 40% do meu staff são mulheres, diretoras de marketing, de RH, do financeiro, de vendas, e 33% de todos os funcionários são mulheres. E aqui um pouco das presidentes da América Latina. Costa Rica, mulher, Guatemala, mulher, Panamá, mulher, e algumas duas, mas de 481 mil eu só coloquei alguns exemplos de que, na verdade, de fato, na prática, está acontecendo. Então, o resultado está na prática. Agora, o que nós estamos fazendo, que é um outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, porque a gente fala da mulher, porque tem muitos braços, tem muitos aspectos que devemos nos preocupar. Porém, tem um aspecto que a mulher faz muito bem, e eu puxo sempre, é justamente o que a gente pode fazer, além de nos ajudar e fortalecer, empoderar e encorajar, é o que a gente vai fazer de diferente na nossa comunidade, né? Que é o que vocês estão fazendo aqui. A CIRP é isso, na verdade. É buscando melhorias junto à sua comunidade, à sua cidade de Ribeirão Preto. Então, a UPS tem feito, junto com o calendário dos Objetivos de Desenvolvimento que nós temos, olha, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 globais, que até 2030 nós devemos nos atentar para que realmente o nosso planeta continue existindo, que a próxima geração tenha alguma coisa. Então, a nossa responsabilidade, além de tudo, além de fazer tudo isso, é utilizar essa habilidade que temos de nós termos de ajudar a nossa comunidade, e estamos fazendo em conjunto com esse calendário para assegurar de que tudo que façamos tenha de fato uma contribuição e um peso significativo para essa agenda global. Então, tem todas as atividades onde os funcionários, seus familiares, seus amigos são convidados para poder ajudar na sua comunidade. Por que a gente fala comunidade? Imagina 481 mil funcionários em 220 países. Significa que estamos impactando positivamente globalmente. Essa é a intenção desse projeto. Temos também o horário voluntário que fazemos, porque na verdade doamos, inclusive no próximo slide, doamos muito para ONGs e instituições para ajudar também no desenvolvimento em relação à fome, à educação, que são os fatores mais conhecidos da necessidade do Brasil, na educação, a segurança, a fome e assim por diante. Porém, o que eu quero chamar a atenção de vocês é a conscientização do voluntariado. Porque o voluntariado é que vai, de fato, ter uma sustentabilidade desse processo. Nós não temos ainda no Brasil essa conscientização. Em vários países desenvolvidos, eles têm isso claramente. Acontece uma desgraça, eles se juntam, se reconstroem de uma forma rápida. Infelizmente, nós temos um problema em Mariana, depois a gente tem outro problema em Brumadinho, e Mariana nem foi resolvido. Então, é uma realidade que a gente precisa mudar, e essa realidade tem que ser mudada primeiro por mim, primeiro por nós. E não somente sentar e ficar cobrando das pessoas ou dos políticos, porque de fato a gente vai ser o quê? Vai estar nos bastidores julgando e não fazendo parte da solução. Aqui é um pouco das doações.
que é justamente para poder demonstrar o nosso compromisso junto à comunidade e ao desenvolvimento. Aqui eu coloquei somente algumas dicas de livro, de filme e para vocês terem uma ideia, o primeiro livro. Por quê? Porque as pessoas estão muito preocupadas, além da mulher encontrar sua posição no mercado. Hoje, os homens também estão preocupados porque a tecnologia está tomando muitas posições. Eu costumo dizer, e o próprio livro diz, de que a tecnologia, sim, está invadindo o nosso mundo atual e o futuro, e já está, na verdade. Porém, veja que interessante. Não importa se você tem um produto perfeito, um plano de produção impecável, um grande discurso de vendas. Você ainda precisará de quem? Das pessoas. Porque as pessoas vão executar e vão assegurar de que isso de fato vai acontecer. Então a gente não pode colocar também a tecnologia como outro vilão e obstáculo na nossa carreira. O segundo livro é porque fala da UPS, é um case da UPS, como eu disse, eu sou fã. E a Estrelas Além do Tempo, quem assistiu esse filme? Né? A gente fala da tecnologia, quem diria de que a mulher, inclusive a mulher negra, que foram as primeiras que inventaram a tecnologia IBM na NASA. É impressionante, é magnífico isso. E eu não falo isso porque é um absurdo. Eu falo isso porque trouxe à tona uma realidade, quem não sabia, de que as coisas, na verdade, até uma ideia de uma mulher era contada por um homem naquela época. Então é justamente para trazer agora o fortalecimento e as histórias como ela realmente é e não da forma que ela deveria ser contada naquela época, né? E para finalizar, minhas inspirações, né? Esse aqui na mesa era o Jim Casey. Minha mãe, obviamente, porque eu não consigo entender uma mulher que teve 8 filhos, criou 8 filhos. Tudo bem, tudo pela metade. Se for contar mesmo por tamanho, vai ser 4 no final do dia. Mas com muita saúde, todo mundo super direcionado na vida. E era uma mulher de talentos excepcionais. Eu não sei fazer nada do que ela fazia. Eu tento cantar, ainda era um pouco louca. Aquela coisa, sabe quando a gente faz um pouco de cada coisa? Ela fazia tudo isso e era um talento natural. Ela tocava de cabeça, ela assobiava de uma forma que eu nunca... Sabe uma coisa impressionante? E ainda era ativista com as causas sociais que ela ajudava na comunidade, na igreja. Nós éramos de família simples, porém a gente pedia doações para ajudar famílias mais necessitadas ainda. Então a gente cresceu com esta fundação e essa base. E o segundo é o Jim Casey. Este rapaz que em 1907 criou uma empresa gigantesca que tem 112 anos de existência e na verdade tenho certeza absoluta que vai subsistir para sempre, porque a minha responsabilidade do meu staff é de que esses 100 anos nos quais nós somos os responsáveis agora, seja no crescente como ela foi e assim por diante. Essa é a nossa responsabilidade. E essa frase porque eu me sinto exatamente essa pessoa. Eu gosto muito. Ele escreveu isso em 1943 e é muito verdadeira, né? Que pessoas determinadas fazem as condições, não se deixam transformar em vítimas dela. Eu gosto muito disso. E por último, queria que vocês assistam esse filme, é lindo, é maravilhoso. Por quê? Pode aumentar um pouquinho? É mais para poder dividir com vocês como é que funciona, como é que a carreira funciona. Essa menina quer ser piloto de avião. E ela pediu para visitar o PS Kentucky Louisville. E ela foi convidada e está indo para Louisville. Welcome to World Tour. My name is Captain Gloria Hatchert. We got a UPS uniform. Olha o uniforme que ela ganhou. To be a good pilot, you have to have strength. You have to have good mind. You have to know how to engage people. Hello, this is Taylor. This makes you go down. This makes you go up. Um simulador. Wow!
Hi, I'm Captain Dave. Would you like to go flying today? You set? E ele está levando ela para pilotar de verdade. Obviamente ele está pilotando. Someone take my hands off. You're flying. E ela pegou no manche, ou seja, ela pilotou por alguns segundos. I haven't touched the yoke in a minute, 30 seconds. You've been flying the whole time. You're a natural pilot. This is the best experience of my life. Ela está dizendo que é a melhor experiência da vida I dela. just feel like I could fly forever. Yep, I know the feeling. You want me to land this? Yes. Ele agora vai dar para ela um certificado. I think we make a good flying team. Olha. E para quem não sabe, para ser piloto é contado horas de voo, né, a sua carreira. Então ele está aí certificando que essa foi a primeira hora de voo dela para o início da carreira dela. Olha lá. E pediu para ela, na verdade, que quando ela estiver piloto, que depois volte para ele, porque ele gostaria de acompanhar o sucesso da carreira dela. This is what I want to do when I'm older. Ela está dizendo que é exatamente o que ela quer fazer, é isto. This is who I am. E é exatamente como ela se vê, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É justamente que todo mundo tem que ter um objetivo muito claro do que você quer fazer, do que você quer ser. Porque esse é o início de tudo, pelo menos. Com esse objetivo, com determinação, você de fato vai buscar com que essas coisas aconteçam, obviamente. Mas é muito importante que vocês estejam preparadas e capacitadas, porque as coisas não vêm pela sorte, ou porque alguém achou você bonita, ou porque alguém achou você legal. Na verdade, as coisas acontecem porque você tem competência. Tem que ter competência para poder ganhar essas posições. Aí você tem a oportunidade de executar, é muito importante, porque falar, nenhum plano é bom enquanto estiver no papel. Então tem que ser executado. Você tem que dar resultado, porque você pode executar, mas executar mal. Então tem que se dar resultado. E o sucesso ele só vem quando o resultado é consistente e de forma, né? Acontece hoje, amanhã, o ano que vem, assim por diante. Então, esse é o segredo da carreira. É fácil? Não é fácil, obviamente, porém é uma fórmula que eu acredito que funciona. E aqui embaixo eu coloquei um pouco o que as empresas deveriam fazer para poder contribuir nesse crescimento da pessoa. Porque 90% do desenvolvimento é uma responsabilidade de cada um de nós. 10% são das empresas. Não pensem vocês que vão entrar nas empresas e aí a empresa vai fazer tudo por vocês, não. Mas os 10% que elas precisam fazer também precisam ser melhorados para poder ter essa junção do sucesso de ambos. É isso que eu queria discutir com vocês. E por último, como eu coloquei o drone, enquanto passa o último filminho, é um segundo. Aqui olhando para mim com cara feia, né? Porque era da bicicleta, como eu comentei para vocês, para o drone, que já está em testes nos Estados Unidos para fazer as entregas. E nós precisamos rapidamente entender o que vamos fazer com essa tecnologia, no qual estará substituindo. A gente pensa, será que vai substituir todos os motoristas? Não, na verdade está crescendo a população, crescendo a demanda, então o drone entra numa parte do negócio. Mas a gente precisa se preocupar o que faremos com os recursos e de que maneira a gente pode capitalizar sobre esses recursos em outras atividades dentro das suas empresas. É muito importante essa responsabilidade para as empresárias aqui, para as empresas e os funcionários aqui escutando. É mais para áreas remotas. Tomem cuidado que pode cair um pacote na sua cabeça daqui a uns dias, que vai estar os drones entregando. Muito legal. Sou apaixonada por essa ferramenta.
Hoje é o teste, amanhã, na verdade, a gente já vai entregar. Esta é a promessa. E a mensagem final que eu queria dizer para vocês é que tomara que a tecnologia e as máquinas sejam realmente muito produtivas. Porque assim, e muito inteligente, né? Porque assim nós teremos mais tempos para sermos humanos. Porque de verdade a gente não está hoje tendo esse papel. E precisamos voltar a tomar esse papel de sermos humanos, né? Esta é a minha mensagem que eu queria deixar para vocês nesta noite. Obrigada, pessoal.